Salmo 117, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Este, que é o mais curto dos salmos, foi escrito por um autor anônimo que, em 3 fases breves, abrangeu o mundo todo. O salmo é um convite para as pessoas de toda parte se voltarem para o Senhor e a se unirem aos fiéis de todos os lugares para louvar a Deus. Uma compreensão correta deste salmo nos ajuda a dar o devido valor a pelo menos 4 privilégios do povo de Deus. Primeiro, adorar a Deus. Salmo 117, 1a. O salmo começa e termina com louvai ao Senhor. Aleluia. Pois louvar ao Senhor deve ser a marca de todo cristão de hoje. Como era dos novos cristãos na igreja primitiva, Atos, capítulo 2, versículo 47. O primeiro louvai é uma tradução do termo hebraico bastante conhecido, Hallel, de onde temos aleluia, louvai ao Senhor. E segundo louvai é Shavá, que significa elogiar, exaltar, enaltecer. Quando louvamos ao Senhor, não apenas lhe falamos de sua grandeza, mas também o elogiamos diante daqueles que ouvem nossos cânticos. A adoração e o louvor são as ocupações mais elevadas, às quais podemos dedicar nossa voz e as atividades que nos ocuparão por toda a eternidade. Segundo, compartilhar o Evangelho, Salmo 117, 1b. O termo traduzido por gentios também pode significar nações, referindo-se especificamente a todos os que não são de origem semita. A palavra hebraica povo se refere às diversas nacionalidades do mundo. Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Encontramos as expressões toda a terra e todos os povos com frequência no livro de Salmos. Salmos 47, 1, Salmos 66, 1, Salmos 96, 1, Salmos 98, 4, 7, Salmos 100, versículo 1. O povo de Israel devia ser separado dos gentios, porém não isolados deles. Pois Deus chamou Abraão para fundar uma nação que abençoaria toda a terra. Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Romanos capítulo 4, 17 e 18. Gálatas 3, 8. Porém, Israel falhou e acabou imitando os gentios em vez de iluminá-los com a luz da verdade de Deus. Isaías capítulo 42, versículo 6. Isaías capítulo 49, versículo 6. A salvação vem dos judeus. João capítulo 4, versículo 22. Lucas capítulo 2, versículo 32. Pois Deus escolheu esse povo para dar ao mundo o conhecimento do Deus verdadeiro e também as Escrituras e o Salvador. A igreja de hoje deve levar a luz do Evangelho a todo mundo. Atos capítulo 13, versículo 47. Paulo cita esse versículo em Romanos 15, 11, como parte de sua explicação sobre a relação entre a igreja e Israel. Os apóstolos e outros judeus cristãos da igreja primitiva louvavam ao Senhor tanto entre judeus quanto entre gentios. Romanos 15, 9. Conforme relata o livro de Atos. Por meio desse testemunho cada vez mais amplo, muitos gentios vieram a crer em Cristo e passaram a louvar a Deus com os cristãos judeus. Romanos capítulo 15, versículo 10. Pois cristãos judeus e gentios constituíam um só corpo em Cristo. Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 22. Se somos um povo que adora louvando ao Senhor, então seremos também um povo que testemunha e diz aos outros como esse Deus é maravilhoso.
Como os leprosos do lado de fora da porta de Samaria, os cristãos de hoje devem confessar: não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9. Que possamos imitar os apóstolos, os quais declararam: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, versículo 20. Terceiro, depender do grande amor de Deus. Salmo 117, 2a. Será que nos esquecemos de que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Fomos salvos pela graça, não por nossas boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. E se não fosse pela bondade misericordiosa de Deus, ainda estaríamos em trevas, condenados à morte. Infelizmente, alguns líderes de Israel encheram-se de orgulho por fazer parte do povo escolhido de Deus e começaram a desprezar os outros. Chegavam até a chamar os gentios de cães. No entanto, o povo de Deus hoje também é culpado desse pecado. Muito grande é a sua misericórdia para conosco, versículo 2a. De modo que não temos coisa alguma de que nos vangloriar, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 9. Se formos humildes diante do Senhor, Ele poderá usar nossa vida para alcançar outros. Mas se formos arrogantes, Ele nos rejeitará. Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Somos salvos pela graça e vivemos pela graça, dependendo exclusivamente da generosidade do Senhor em Jesus Cristo. Uma igreja arrogante é uma igreja fraca. Desfrutar o louvor dos homens é perder a bênção de Deus. Quarto, descansar nas promessas de Deus, Salmo 117, 2b. Por certo, o povo de Deus é salvo e vive pela fé. Mas nossa fé não faria sentido algum se não fosse pela fidelidade de Deus, que subsiste para sempre. O termo traduzido por fidelidade ou verdade significa no hebraico ser firme, ser inabalável. O caráter de Deus não muda, como também suas promessas não mudam. Então, por que nos afligimos com os sentimentos dentro de nós e as circunstâncias ao nosso redor, tendo em vista que sua fidelidade é tão abundante? Porque hesitamos em lhe obedecer? Êxodo capítulo 34, versículo 6. Quando Deus nos chama para fazer alguma coisa, Ele é fiel, nos ajuda a cumprir nossa missão. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Confiar em nossa fé é o mesmo que crer na fé, mas confiar na fidelidade de Deus é crer no Senhor. Nossa segurança é a palavra de Deus e o Deus da palavra.